Continuando, então, vamos trabalhar mais esse sistema nervoso, tá? Os dois sistemas, eles agem de maneira integrada. Eles garantem a homeostasia, ou seja, o equilíbrio do organismo, tornando-o operacional para se relacionar com o meio ambiente. Então, o sistema nervoso ele é responsável pelo ajuste do organismo ao ambiente. A sua função é perceber e identificar condições ambientais externas, bem como as condições dentro do próprio corpo e elaborar respostas que se adaptem a essas condições. Então, a gente tem aqui o organismo do sistema nervoso, tá? Ele é dividido em sistema nervoso central. Vocês têm aí no livro de vocês, SNC, Sistema Nervoso Central, na página 109, tá? Então, ele é dividido em encéfalo e medula. Este encéfalo, ele é dividido em cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. E este tronco, ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Nós vamos ver um por um, tá bom? E depois nós temos o sistema nervoso periférico, que é o SNP, que está na página 110, que então ele é dividido em nervos cranianos, em nervos raquidianos e nas terminações nervosas. Isso tudo, esses nervos e essas terminações são somáticos, autônomo e simpático e os parasintáticos. Então a gente vai ver cada divisão individualmente, ok? Então, os neurônios, pelo que eles são responsáveis? Por receber as transmissões dos estímulos. Então, estes neurônios, eles recebem as informações, tá? E transmitem essas informações, dando os estímulos para que a gente tenha as reações. E a célula da glia ou neuroglia são as responsáveis pela sustentação e proteção dos neurônios. Então, olha aqui, ó, aqui eu tenho este neurônio, que é o responsável pela recepção e transmissão do estímulo. Eu tenho este neurônio. Esse neurônio, ele tem partes, tá? Então, ele tem ali as partes dele, ó. O corpo celular, que é aquela parte onde tem os pontinhos, não o núcleo, os pontinhos, tá? É o corpo. O buraco ali é o núcleo celular. Tipo umas veinhas, uns capilares ali, digamos assim, os dendritos, tá? Que é dendrito. Depois, na cauda, a gente tem ali o axônio, ok? Acharam? A bainha de mielina é o lilás, que protege esse axônio. E nós temos os impulsos nervosos, que são, ó, os que os neurônios recebem e passam, então, para esse neurônio. Então, ele recebe lá, ó, os dendritos, passa pelo corpo celular, passa a bainha de mielina, o axônio, e encaminha para o próximo. Então, cada fiozinho, digamos assim, deste, tem um outro neurônio ligado a ele, para receber as informações, ok? Então, ó, o corpo celular é a região onde se encontra o núcleo e o qual se concentra o citoplasma. Os dendritos são as ramificações presentes no corpo da célula, que recebe os impulsos nervosos. O axônio é um prolongamento do neurônio, que é onde vai se ligar o próximo, tá? Por onde os impulsos nervosos são levados a outro neurônio ou outro tipo de célula. Então, cada raminho aí, ó, cada prolongamento que ele tem, vai servir para um novo neurônio, tá? A bainha de mielina, que é uma capa de tecido que protege, então, o neurônio. Aqui eu tenho os tipos de neurônios, ó, aqui eles estão se ligando um ao outro, tá? Só para vocês entenderem. Tem o corpo, ali tem o axônio, temos os dendritos, que são os que vão vir outros neurônios e vão se ligar todos uns nos outros, tá? Para que a informação ela consiga passar de um neurônio para o outro, fazendo então a transmissão de mensagem, digamos assim. Eles são os que recebem a mensagem e vão passando um para o outro. Aqui nós temos o neurônio associativo e ali
o total dele é o neurônio sensorial, tá? O neurônio motor. Esses nomes aqui, neurônio sensorial, associativo e motor, eu não vou colocar para vocês, tá? Eu vou cobrar mais, deixa eu voltar aqui um pouquinho, as partes desse neurônio, tá? O núcleo, o que é o núcleo, o que é o axônio, a bainha e o dendrito, tá? E o corpo celular. Depois, os neurônios se comunicam por meio de impulsos, tá? A gente já viu isso, então, que eu falei para vocês, ó. Vai passando um impulso de um neurônio para o outro. Os neurônios comunicam por meio de impulsos. Para entender como isso funciona, é preciso saber o que é a sinapse. Então, a sinapse é a região entre dois neurônios próximos. Então, ó, dois neurônios próximos vocês vão ver daqui a um pouquinho, a sinapse, fazendo a sinapse, que é o processo que recebe esses impulsos nervosos. Depois, o neurotransmissor é uma substância química liberada e recebida pelos neurônios. Então, exemplos de neurotransmissores, a noradrenalina, endorfina, dopamina, que são aí alguns hormônios, alguns hormônios que são transmitidos através desses neurotransmissores, tá? Aqui, ó, você tá vendo o que é então essa sinapse? Ali eu tenho o meu axônio, os meus dendritos, e ele não encosta, ele não chega a encostar um no outro, tá? Para que ele consiga fazer a sinapse. Olhando assim, parece que eles estão encostados, mas não estão, tá? Eles precisam passar a informação de um neurotransmissor para o outro, tá? E esse processo de passar a informação de um para o outro chama-se sinapse, tá? Como que se transmite o impulso nervoso entre os neurônios? Então, olha aqui, ó. Eu tenho ali o dendrito, o axônio, e a sinapse, ela tá ocorrendo, ó, porque ela tá passando de um neurônio para o outro a informação, ok? O que é informação, Pro? A transmissão das mensagens que um precisa mandar para o outro. As terminações do axônio estabelecem ligações com os dendritos e com o corpo celular dos seus neurônios, tá? Ó, aqui a região de contato muito próximo entre a extremidade de um neurônio e a superfície de outra célula chamamos de sinapse, mas eles não se encostam, tá? Aqui, ó, a terminação do axônio, mostrando para você certinho como que ocorre, vocês vão ver melhor no vídeo, como que ocorre direitinho esse processo, tá? E ali, ó, tá mostrando os canais de Na positivo, ó, mostrando o neurônio pós-sináptico, como que tá ocorrendo, então, essa passagem da sinapse. Aqui os neurotransmissores na fenda sináptica, quando o impulso atinge a extremidade do axônio pré-sináptico, libera-se então a fenda dos neurotransmissores. É liberado então para o próximo neurônio. Essas substâncias químicas ligam-se ao receptor da membrana da célula seguinte. Então, o que eu falei para vocês, da próxima célula, tá? Então, pessoal, vocês agora vão assistir um vídeo sobre a sinapse, para que vocês entendam melhor como que é a passagem dessas transmissões, nesses neurotransmissores, como que ocorre a passagem desses impulsos, vocês vão conseguir entender melhor através do vídeo, tá? E depois tem um outro videozinho mostrando para vocês também o corpo celular, direitinho aí, como que ele é formado, o nome dele certinho, e eu acho que seria interessante vocês anotarem isso no caderno, tá? Desenha aí um neurônio, coloca as partes dele, a função de cada um. Eu acho que é bem importante, tá bom? Na próxima aula a gente vai dar sequência no conteúdo, tá? Façam os exercícios da página 111 e 112. E aí a gente vai continuar então trabalhando a parte do cérebro, cerebelo, do bulbo, da medula, tá bem? Qualquer coisa me mandem mensagem pelo Telegram.